em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia. Eu sou o Renato, sou casado com a Andréia, minha esposa. Nós somos casados há 21 anos. Temos duas filhas, uma de 21 e uma de 16. Desde que a irmã Priscila, ela me convidaram a gente para dar um testemunho. A gente tem pensado muito no que falar aqui, né? Bom, agora eu penso mais ainda depois de ouvir o diácono e o professor Gilcemar. A gente tem uma certa soberba de querer coisas grandes, né? Quando eu vi os temas e os horários, eu pensei, poxa, a irmã me deu só 15 minutos para falar, né? Que sabedoria da irmã, né? Porque imagina eu ter que falar muito agora depois do diácono Melquisedeque e do professor Gilcemar, né? Dá até vergonha. Então, a gente tinha conversado essa semana, eu e ela, e eu pensei da gente trazer coisas simples, que na verdade é a vida da gente. Eu sou catequista da minha paróquia, não falei, nós somos na paróquia Nossa Senhora da Assunção, na sua CAP. Eu sou catequista da Crisma de Adultos. A Andréia depois vai falar o que ela é, eu não vou apresentar ela. E há pouco tempo nós começamos também no México. O padre convidou a gente no ano passado. E aí a primeira pergunta é, pô, será que a gente é digno de tamanha coisa? Mas se o padre convidou, eu obedeço a ele. E eu queria trazer assim, duas coisas bem simples do cotidiano da vida da gente. Desde quando a gente já iniciou a nossa família, a gente casou numa quinta-feira, a nossa primeira filha nasceu na terça, né? Então, nasceu muito rápido mesmo com ela. E, lógico, naquela época a gente não tinha a vivência nem a participação que a gente tem hoje na igreja. Né? Mas isso nunca impediu de Deus estar na família da gente. Eu até hoje falo com as minhas filhas, eu fui criado numa família que a única coisa que não tinha era um católico, mas tinha tudo. Mas todo dia a gente parava às 6 da tarde para se reunir para rezar a Ave Maria. Então eu aprendi que Maria era a mãe de Jesus dentro de casa, que eu tinha que rezar a Ave Maria todo dia às 6 horas da tarde. E assim, quando a gente constituiu nossa família, Deus estava no centro de tudo. E eu conheço as irmãs desde 2014, porque eu fui aluno delas no Mater Ecclesias. Então a irmã Elaine foi minha professora, a nossa madre, quer dizer, madre delas, né? É porque, como eu estou no discernimento dos oblatos, eu gosto de chamar de minha madre também. Foi minha professora também. E com isso, logo depois da nossa filha nascer, quando ela chegou na idade de ir para a catequese, eu falei, Maria Eduarda, se você for para a catequese, eu te prometo que todo domingo eu vou à missa com você, você não vai participar da missa sozinha. E naquele momento que eu comecei a ir mais para a igreja, né? Deixa eu só falar uma parte importante que a Bíblia disse, por que a Maria Eduarda foi para a catequese? Eu sou a Andréia, conhecente lá da Nossa Senhora da Assunção, e eu sou da Paz Conde lá. A Maria Eduarda, ela nasceu, desde que ela nasceu, com um problema de saúde, não descobriu o que era, a gente não descobriu, então foram 4 anos de muita luta até descobrir o que a Maria Eduarda tinha. Quando descobriu, fez uma cirurgia, resumindo bem a história, né? E ela, graças a Deus, nunca mais teve nada. Como ele falou, durante esse tempo a gente não tinha essa vivência
né, na fé que a gente tinha, mas eu nunca questionei por que aquilo estava acontecendo comigo, por que estava acontecendo, por que com a gente, né? E eu nunca tive dúvida que a Maria Eduarda ia ser curada. E a Maria Eduarda foi para a catequese porque um dia, a minha mãe conversando com ela já com 5 anos, minha mãe falou para Maria Eduarda, você tem que agradecer muito a Deus, porque você hoje está curado, porque muita gente rezou por você. Ela falou assim, não, mas eu não acredito em Deus. Quem me curou foi o Dr. Paulo. Ele que me operou e me curou. Então eu falei, a gente tem que ir embora na catequese. Como é que ela... E ela diz até hoje, né? Então a Maria Eduarda é a nossa missão dentro da nossa família, porque ela diz até hoje que ela não acredita em Deus. E então ela foi para a catequese, fez catequese, vivia na igreja. E quando ela fez 5 anos, a Olivia nasceu. E também a Olivia depois foi para a catequese, hoje ela com 16 e 21 anos de idade. E a Olivia está até no grupo jovem de volta, mas ela está no grupo jovem, mas vai à missa às vezes não vai. A gente ouve aqui o que o professor Gilsamar falou, o que o diácono falou das famílias. A nossa família não é perfeita. Se fosse por mim e pela André, elas estariam na igreja igual a gente. Mas eu não posso professar a fé por elas. A Olivia fez a crisma. Eu sou catequista da crisma há 10 anos já. Maria Eduarda não quis fazer. Mas eu não obriguei ela a fazer. Eu não posso querer por ela. Mas eu nunca abri mão, e eu sempre deixei isso claro para elas, da minha obrigação de ser pai, e de ser um pai cristão. A gente ouviu isso aqui a manhã inteira. Então eu falei, ela não vai a crisma, mas eu vou catequizar ela dentro de casa. E por que eu estou trazendo isso? Então, N vezes a gente conversou sobre muita coisa. E a Maria Eduarda teve problemas de saúde também, de ansiedade, depois mais velha. E certo dia, ela numa desses problemas de ansiedade, como o diácono falou, na minha época ninguém tomava Rivotril, né? Nem existia esse nome na língua dos adolescentes, né? E o maior incômodo dela era se a gente falecesse, o que ia ser dela? E aí ela me pediu assim, pai, eu não consigo ficar na igreja. Uma vez ela se sentiu mal na missa, então ela falou, mas todo domingo, quando você chegar na missa, você me ensina as coisas que tiveram na missa? E assim eu fiz, todo domingo eu pegava o folheto da missa e a Maria Eduarda é muito curiosa. Então ela fica com uma coisa na cabeça e pergunta depois, e aí nessa hora eu tenho a chance de catequizar ela. A Olivia era mais aberta a essas coisas. E aí, resumindo, eu queria trazer 2 testemunhos dessa semana que, para mim, isso é brilhante de ser igreja. Ontem a Olivia teve uma excursão, um evento do colégio, que era ir na PUC, para conhecer, para ser apresentada nos cursos, nas coisas. E aí ela manda a gente tem um grupo no WhatsApp de nós 4 para a gente falar e para mandar as coisas mais urgentes. E aí no meio daquilo tudo, que é a PUC, ela falou, pô pai, tem gente pra caramba lá que faz isso. Num dia ela viu tudo que tem de ruim. Me contou isso à noite, mas no grupo ela mandou o que mais chamou a atenção a ela no dia. Foi a capela que tem dentro da PUC. Então ela gostou, tirou foto da capela, mandou para mim. E essa semana também a Maria Eduarda, apesar de não ter essa vivência de querer estar na igreja para isso, não, porque ela diz que se sente mal dentro da igreja. Né? Tomara que ela não esteja vendo para não dizer que eu estou usando o nome dela em público. Mas ao mesmo tempo, ela faz umas coisas bem interessantes. Ela está na faculdade, na UFRJ, ela estuda lá. Então, assim como o diácono falou, imagina, ela está na UFRJ. Mas tudo que a gente falou aqui hoje de manhã, ela ouve a gente dentro de casa, porque é a vida da gente. E aí, por conta dessa história dela, ela não lembra de muita
das coisas dessa primeira infância, né, da experiência dela em hospitais e tal. Mas o que ela fez? Ela entrou para um serviço voluntário na UFRJ, que é para brincante, que são pessoas que vão para um hospital onde tem as crianças com câncer e eles vão lá para trazer alegria, para acompanhar, para poder tirar eles um pouco daquele desconforto que é estar dentro do hospital. Desde o ano passado ela tentou, não conseguiu, esse ano foi chamada e ela por enquanto está só na recepção, porque não vai direto para o ambulatório, né? E essa semana eles tiveram um treinamento sobre os relatos que as crianças passam dentro do ambulatório, né? E aí ontem ela chegou em casa, ela até mandou no próprio grupo que ela quase chorou, né? Ela ouviu aquilo, e dentre diversos relatos, teve um de uma criança, eles estão sendo treinados, né, para passar do ambiente da recepção, que é onde a criança chega, então não tem nada muito crítico, para ir para dentro do ambulatório. Ela falou: pai, tinha um relato de um menino que eu achei que era um absurdo, que o menino falou assim: eu acho que Deus não gosta de mim, porque como é que Ele deixa eu ficar nessa situação? E eu queria trazer isso para vocês. No meio da vida delas cotidiana, que é a nossa também, elas têm referência de obrigação que são nossas. Eu tenho que passar para ela quem é esse Deus que eu acredito, que eu professo. Várias vezes ela se incomoda com a gente, que ela fala: vocês só vivem na igreja, tem que ficar com a gente. Eu falei: mas vocês podem ficar com a gente, vocês podem ficar com a gente na igreja. Aliás, acho que metade das irmãs é a madrinha da Olívia, né? Porque quando ela foi fazer a primeira comunhão, o padre pediu para ter uma madrinha, ela convidou a irmã Elaine, mas foram todas as irmãs juntas, e o padre falou: não, todas elas são madrinhas da Olívia. Essa é a vida cotidiana da gente. A diferença é, como o professor tocou nesse assunto, o diácono também, eu não sou cristão só quando eu estou dentro da igreja. Eu sou cristão quando eu estou no trabalho, eu sou cristão quando eu estou no ônibus, eu sou cristão sobretudo quando eu estou dentro de casa. E aí eu chamo sempre a atenção delas, que eu falo o seguinte: olha, vocês podem me pedir qualquer coisa, menos uma. Eu não vou abrir mão de ser pai de vocês. E pai, como eu acredito que é ser pai, como a igreja me ensinou a ser pai. Então elas têm esse testemunho nosso dentro de casa, e sempre que estão com a gente, do que é, quem é Jesus, quem é esse Deus. A minha obrigação, assim como o diácono falou, é eu passar para elas a minha fé e o que eu acredito. Se elas vão acreditar e vão seguir isso, aí é entre ela e Deus. Mas a minha obrigação é passar por isso, e uma outra obrigação espiritual, eu entendo que a gente tem como pais. A gente tem a obrigação e a autoridade espiritual sobre os nossos filhos, porque a gente precisa rezar por eles. E para terminar, senão eu vou me alongar muito, e a irmã vai brigar comigo. A gente tem que conversar. A gente passou a ser mestre e a Andréia me questiona e fala: pô, você tem que me ensinar a rezar. E a gente tem o hábito de ir sempre para a Capela do Santíssimo para rezar antes de servir, né? E eu falo para ela, não tem como ensinar a rezar, porque rezar não é uma coisa construída. Eu posso te dizer o que eu faço e como a gente entende que a coisa funciona, como a igreja ensina. Primeiro que oração é presença, a gente tem que saber se colocar na presença de Deus. Como a gente se coloca, cada um vai ter sua fórmula mágica, mas quando eu chego na Capela do Santíssimo, eu creio, porque a igreja ensinou que ali está uma pessoa, então eu me coloco presente na frente de uma pessoa. E depois, se eu já não sei o que fazer, isso já pode se tornar uma oração.
porque eu vou pedir para Jesus me ensinar a orar, eu não sei. Assim como eu sempre costumo trazer isso para todos na catequese, a gente fala muito do amor de Deus, a gente fala muito que tem que amar a Deus. Cara, mas como se ama a Deus? E a Andréia me pergunta, como que ama a Deus? Ué, vamos perguntar para ele, né? Então, toda a dificuldade que a gente tem, ela bem apresentada para Deus, já é uma oração. A oração, a santidade do casal é um dom de Deus. Então a gente precisa dele. Assim como a gente ouviu essa manhã toda, a obediência é a primeira coisa. Eu tinha colocado aqui algumas coisas porque eu gosto de ler e escrever, né? Escrevi um monte, mas depois de tudo que eu escrevi, eu falei, não vou falar nada do que eu escrevi. E eu queria só deixar uma coisa para resumir, que uma vez a gente programou e fez um retiro final da Crisma com esse assunto, que eu acho que tem tudo a ver com o que o diácono e o professor falaram hoje. Isso está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E sim, nós somos chamados a ser sal na terra e luz do mundo. Dentro de casa primeiro. Como o professor falou, a primeira igreja nossa é a nossa família. E depois para o mundo onde a gente estiver, nas coisas mais simples, mais cotidianas do dia a dia. Eu costumo dizer para o pessoal na Crisma o seguinte: a gente tem um orgulho, uma soberba muito grande que está lá desde o pecado original. Eu quero fazer coisas grandes, eu quero salvar o mundo, eu quero catequizar o Rio de Janeiro inteiro. Deus não pediu nada disso para a gente. Ele pediu a gente a vida cotidiana que começa dentro da família. Se a gente tiver uma missão especial dessa, com certeza ele vai dizer para a gente. Então a nossa vida é fazer o cotidiano. E aí a gente tem essa soberba. Se não for para fazer grande coisa, um pouquinho também eu não quero fazer. Não quero fazer nada. Obrigado pela atenção de vocês. Eu não gosto muito de falar, não, eu gosto de falar. Eu gosto de falar, não, eu sou obediente. A irmã me pediu para falar e falar. O professor disse: como é que eu vou dizer não para a freira? Eu sou obediente. Queria agradecer a atenção de vocês e terminar dizendo que a gente está fazendo discernimento para nos tornarmos oblatos do preciosíssimo sangue. E a coisa que eu ouvi na reunião que o professor Gilcemar fez que mais me agradou é: se eu me tornar um oblato, eu vou ser filho espiritual do Beato Tomás Maria Fusco. Só isso já é muita coisa. Obrigado, gente. A gente agradece muito ao carinho.